Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor Jesus, amém? Quanta gente que eu estou revendo aqui, que alegria essa noite. É uma alegria em rever pessoas tão queridas, tão amadas. Gente, é uma bênção estar aqui na igreja. Que lugar, não existe lugar melhor, não é verdade? De poder juntos, poder falar de Deus, poder cantar, poder ouvir a mensagem. Não tem nada que esse mundo ofereça, tem algo tão maravilhoso do que essa comunhão junto com vocês aqui. Que essa noite seja uma noite abençoada. Essa deve ser a nossa oração. Que o Senhor fale conosco, que possamos então dar a Ele ações de graça. Boa noite para você que está em casa também. Venha junto, vamos celebrar, vamos cantar, vamos adorar esse Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graça. Que você possa chegar nessa noite aqui, talvez com o coração ansioso, talvez preocupado por tantas coisas que esse mundo chega até nós. Mas esse versículo aqui está afirmando para nós que, independente dos nossos problemas, que são reais, são verdadeiros, mesmo que eles ocorram, nós devemos orar a Deus e suplicar ao Senhor e depender dEle exclusivamente, depender do Senhor. Então que possamos nesse início de culto levantar nossa voz e dizer: Senhor, eu confio em Ti está a minha esperança, em Ti está a minha confiança, em Ti está a minha adoração. Independente, não estou diminuindo o seu problema, eu estou dizendo que o seu problema ele pode ser suavizado pelo poder do Senhor Jesus, se você confiar nele plenamente. Ande por Ele, confie nele. É isso que esse versículo está dizendo para nós. Eu queria convidar você a ficar de pé e orar ao Senhor, e logo depois da nossa oração você possa então adorar a Cristo. É a Cristo que adoramos, não há nada outro tema. Não somos nós, é Cristo. Então ora ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, que mesmo chegar aqui diante de tanta coisa que está acontecendo, tanta notícia, que momento difícil que esse mundo passa, mas chegar aqui e contemplar a grandeza, a glória de Cristo revelada nos nossos rostos, na nossa vida, que, ó Senhor, a nossa salvação vem de Ti. Como é bom, Deus, encontrar pessoas tão amadas. Como é bom viver em comunhão. Obrigado, Senhor. Entregamos a Ti as nossas preocupações, as nossas ansiedades, Senhor. O Senhor diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Então, Senhor, que todos os nossos problemas e preocupações possam ser, Senhor, Deus, guiadas e controladas pelo poder do Teu nome. Que os nossos olhos possam contemplar nessa noite aquele que reina, aquele que é Deus, aquele que é Senhor. E diante de tudo isso que nós estamos passando, em nosso coração possa haver alegria, porque nós temos o Senhor, temos a Ti como o nosso Salvador. E abrir nossos lábios, Senhor, e cantar louvores a Ti. Muito obrigado por essa certeza, que em Cristo, nós somos mais que vencedores. Glória ao nome do Senhor, glória a Jesus. Adora Ele, exalte o nome do seu Salvador. Glória
eu quero fazer essa oração, Deus, para começar esse momento, Pai, de louvor. Deus, eu entrego, Pai, a vida de cada um que está aqui em cima, Deus. Que o Senhor possa, Pai, ser o primeiro no coração de cada um aqui, Pai. Que aqui nós venhamos a estar adorando para homens, Pai, mas para o Senhor, Deus, que é o único digno, Pai, o único que merece, Pai, de ser adorado, Deus. Ó Pai, que essa igreja essa noite possa adorar, Deus, de todo o seu coração, Pai. Como o Luiz falou aqui, Pai, não desmerecendo o problema de ninguém, mas o Senhor é maior que qualquer problema, Deus. Pai, então essa noite nós estamos aqui, Deus, prontos a te adorar. Que você possa estar entrando no momento de oração agora. Esqueça tudo, todos os seus problemas e foque em adorar a Deus nesse momento. Que essa adoração ela transcenda só o domingo à noite, que ela possa durar a semana, que ela possa fazer parte do nosso trabalho, da nossa escola, que nós possamos adorar no dia a dia, Deus. Em nome de Jesus. Nós possamos desejar mais na presença de Deus, que nós possamos desejar estar mais na intimidade dEle, procurar ter um relacionamento íntimo com aquele que pode preencher todos os vazios da nossa vida. Amém, Senhor. Que nessa canção que nós vamos cantar agora, chama Oceanos, que nós possamos ter a atitude de Pedro, quando ele mesmo em meio a tempestade, ele viu Jesus sobre as águas. E ele diz em Mateus 14:26: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse para ele: vem. Então que nós possamos querer estar na presença do Senhor, independente dos problemas que nós estejamos passando. Adore Ele. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali
lugar, Deus. Nossa vida seja guiada por Ti, Pai. Isso que a igreja deseja, Pai. Obrigado, Senhor. Guia-me para que em tudo eu Te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em Tua presença. Guia-me mais fundo do que já estive, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em Tua presença. Guia-me mais sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, Tua presença. Dependemos de Ti, ó Pai. Oh, Senhor, guia-me mais por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em Tua presença. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Eu dependo de Ti, se emagrecer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Aleluia, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, confiar em Ti, poder ter Eu sou Teu, Tu és a nossa esperança, Deus. Tu és Glória, glorifica o nome dEle. Deus, em minhas ondas, ó Pai, só o Senhor para me salvar. Obrigado, Senhor, a esperança que temos em Ti. Te adoramos, Senhor. Deus, continue nesse espírito de adoração. Peça perdão por aquilo que te afasta dEle, aquilo que te separa da presença dEle. Ah, Deus, nos perdoa, Deus. Perdoa. Pai, porque mesmo nós reconhecendo, Deus, o tamanho do Seu amor por nós continuamos errando, Deus. Mas que nessa noite a gente possa se arrepender verdadeiramente, Pai. Pela Cristo a O nós. Senhor é fiel e justo para nos perdoar, Deus. Aleluia, meu Pai. A palavra de Deus diz em 1 João 8: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós cremos nessa palavra, nós cremos que o Senhor é um Deus perdoador. Então tira esse momento para falar com Ele, para pedir perdão pelos seus pecados. Continua adorando a Ele, não pare de adorar.
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar, Senhor, vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Vem, Senhor, por isso que nós diminuímos a
Boa noite. Você pode sentar um pouquinho? Queria pegar o gancho do final dessa música. Se tem uma coisa que Deus deseja que todo cristão seja, é generoso e que olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Um dos exemplos maiores disso é o próprio Jesus Cristo quando esteve nessa terra. A Bíblia diz que ele se esvaziou e abriu mão daquilo que ele tinha para viver entre nós e olhar para as nossas necessidades, para aquilo que nós precisávamos. E a Bíblia diz que ele supriu. Ele supriu de forma poderosa e milagrosa. E ao chamarmos para participar desse reino, no qual ele é o rei, ele também nos deu um coração muito generoso. E agora nós vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas. É um compromisso das pessoas, dos irmãos dessa igreja, mas para você que está nos visitando, você pode ficar à vontade. Não fique constrangido. Se Deus tocar no teu coração e assim você sentir o desejo de participar desse momento, você faça isso. Faça com alegria, sabendo que você está participando de forma direta no reino de Deus. Todos os recursos que chegam até nós, eles são usados para as plantações que nós temos, para as necessidades da igreja, dos irmãos da igreja. E se você precisar tirar alguma dúvida com relação a tudo isso, nós estamos aqui à sua disposição para conversar, para que você saiba de que maneira está sendo utilizado os recursos que você tem colocado para essa igreja. Você pode fazer isso usando 2 envelopes que tem atrás da cadeira. Nós temos um envelope preto e um vermelho. O preto são para os recursos são destinados a essa igreja. A gente chama de igreja mãe, por conta das plantações. E o envelope vermelho você coloca ali e esse recurso ele vai para as plantações. Temos em Itaipuaçu com o presbítero Luiz, em São José dos Campos com o pastor Cláudio e o pastor Paulo. Então você faça dessa forma. Se você quiser fazer por uma transferência bancária através de Pix, você pode ir lá atrás. Tem a maquininha, a Luísa pode te orientar se você precisar do CNPJ da igreja. Você vai ter todas essas informações lá atrás para você ofertar. Faça isso com alegria, não faça com pesar no teu coração. Os dias são difíceis, mas lembre-se que o povo de Deus, ele nunca deixará falta de coisa alguma. Coloque tudo que você tem nas mãos do Senhor, não para simplesmente que Ele use, mas para que Ele também te oriente da forma como você deve administrar aquilo que Ele tem te dado. Tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, sentado mesmo, e vamos orar. Agradecer a Deus por esse momento tão especial que Ele nos proporciona, de vivermos isso na igreja e também no nosso dia a dia com as pessoas nas quais nós nos envolvemos. Pai querido, obrigado pelos momentos que tivemos aqui de adoração, de poder cantar louvores ao Teu nome, Senhor. Como é bom, Senhor, domingo poder estar na Tua casa, te dando louvor, junto com os nossos irmãos. Hoje com algumas restrições, mas só em poder estar aqui e ver alguns irmãos, isso é uma alegria muito grande no nosso coração. Sabemos, ó Deus, que praticar generosidade à distância não é fácil. Mas nós, como igreja, não podemos nos perder nesse momento. Saber das necessidades de uns e dos outros, às vezes requer estar perto. Mas nós sabemos também que nesses momentos de distanciamento, o Teu Espírito Santo, Ele nos orienta e nos ensina e nos mostra como cuidar uns dos outros. Nós não queremos parar por causa da distância. Pelo contrário, nós queremos nos tornar muito mais fortes nesse momento, por saber que o Senhor está cuidando de nós. Então nos desperta para as necessidades dos nossos irmãos. E faça com que os nossos irmãos também se despertem para a necessidade de uns de nós. Que cada um cuide do outro, Senhor. E dessa forma, todos nós vamos ver o Teu cuidado sobre a nossa vida. Eu peço que o Senhor abençoe cada família que está aqui, cada irmão. O Senhor ajude a descansar em Ti, a confiar no Senhor todos os dias. Que nada, Senhor, venha tirar a paz do nosso coração de descansarmos em Ti, de entregar a Ti não só a nossa vida, com o objetivo de ter um cuidado do Senhor para que ela não peque contra Ti e cada vez mais ela esteja usufruindo da Tua presença. Mas nós também queremos entregar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, para que dessa forma nós também possamos Te glorificar.
Muito obrigado por essa noite. Peço que o Senhor nos ajude a fazer com que esses recursos eles sejam direcionados da forma para onde o Senhor quer e da forma como o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você pode vir aqui à frente, tá bom? Graças a paz. Amém. Deixa eu chegar a minha máscara, porque com máscara não dá aqui, né? Boa noite. Como é bom estar com vocês. Estou vindo de São José dos Campos. São José dos Campos não podem ter culto, né? Nós estamos restritos ao culto. Eu acho que eu fui para uma cidade surreal. Mas tem sido algo muito interessante, porque nós estamos vivendo batalhas das mais fantásticas. Mas eu tenho pensado assim um pouco do papel da igreja mãe, que é vocês, que somos nós. O papel de vocês nessa igreja mãe é de vital importância para a expansão do reino na nossa cidade. É vital. Eu não sei se vocês conseguem enxergar lá na frente. Quando vocês leem Atos dos Apóstolos, por exemplo, a igreja de Jerusalém, que vai ser a mãe das igrejas que vão enviar os apóstolos e os líderes para plantar igrejas em todos os lugares. Depois vem Antioquia, e Antioquia se torna aquela igreja missionária. Eu fico pensando no papel desta igreja, e que o tempo dirá o quanto Deus usou esta igreja para a plantação de novas igrejas. E que, como bons presbiterianos que somos, ficará na história que esta igreja mãe foi plantadora e investiu em plantação de muitas outras igrejas. Então, eu oro para que Deus possa estar abençoando vocês, cuidando de vocês, pedindo que vocês sejam generosos na oração, generosos no cuidado, generosos na vida financeira, para que esta igreja mãe possa suportar todas as outras plantações, até que os filhos possam chegar a uma idade adulta e então eles possam caminhar por suas próprias pernas. Eu vejo vocês como uma igreja de Filipenses, que Paulo vai descrever como uma igreja que tinha menos recursos, mas aquela que mais investiu na obra do Evangelho quando ele pedia ajuda. Então eu oro e peço a Deus que vocês compreendam o papel que Deus está colocando nesta igreja, na nossa igreja, na igreja mãe, para ser a mãe de tantas outras igrejas. Eu espero que você que tem sonho de plantar uma nova igreja, que você possa se preparar para isso, para que você seja um plantador de uma nova igreja, porque eu não vejo outra solução para este país, de termos igrejas saudáveis, centradas no Evangelho neste país.
Eu não sei se vocês acompanharam na última semana um vídeo de um pastor falando como anda o estado deplorável dos pastores brasileiros. Nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos ajude muito para que nós não fiquemos tão manchados, onde as pessoas não mais acreditarão em nossas vidas, na mensagem do Evangelho. Então eu peço que Deus nos proteja e nos guarde. Hoje, e agora partindo para o ponto do que nós vamos fazer hoje, eu vou falar dos temas mais proeminentes de Provérbios, e que é gerador, eu já falei disso há algum tempo atrás, e que é gerador das doenças psicossomáticas da nossa vida, da geração contemporânea. Eu vou falar de algo que é capaz de destruir você, destruir uma comunidade, destruir tantas coisas, se você não souber lidar com isso. Então, meu tema hoje é raiva tem cura. E eu quero poder tratar com você. Eu não vou tratar explicitamente, ou especificamente, sobre um capítulo de Provérbios, mas eu vou falar sobre vários capítulos de Provérbios e de versículos que se conectam ao assunto da raiva que é estabelecido no livro de Provérbios, para você ver quantos livros de Provérbios trata do assunto da raiva no seu sentido completo. É muito importante você entender que Provérbios não é um livro de princípios ou de promessas. Provérbios é uma literatura sapiencial. Então, você não pode olhar Provérbios como um livro de princípios ou como um livro de promessas para a nossa vida, mas é um livro de sabedoria, que você só é capaz de ser sábio a partir do livro do Provérbios, se você olhar para o Evangelho. Esse tema eu vou tratar em duas partes, uma parte hoje e uma parte semana que vem, para que a gente possa pensar bastante sobre o tema. Então vamos começar com Provérbios 14. Vou pedir que passe, você vai ver que nós vamos estar indo de capítulo a capítulo, alguns capítulos, são 6 provérbios, que nós vamos estar pontuando sobre isso. Provérbios 14, verso 29 e verso 30 diz assim: o homem paciente tem grande compreensão, mas o homem impetuoso demonstra tolice. O coração tranquilo é vida para o corpo, mas a paixão é podridão para os ossos. Vamos para Provérbios 15. A resposta gentil desvia a ira, mas a palavra dura desperta a ira. Verso 18 do capítulo 15. O homem de temperamento quente levanta dissensão, mas o homem paciente acalma a briga. Provérbio 16, verso 32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Provérbios 19, verso 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, é para sua glória ignorar uma ofensa. Verso 19. Um homem de temperamento quente deve pagar a penalidade. Se você o resgatar, terá que fazer isso de novo. Provérbios 24. Não testemunhe contra o seu próximo sem justa causa, nem use os seus lábios para enganar. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo, vou pagar aquele homem pelo que ele fez. Provérbios 25, verso 21 e verso 22. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe água para beber. Verso 22. Fazendo isso, você amontoará brasas acesas sobre a cabeça dele, e o Senhor
o recompensará. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esta noite. Obrigado pela adoração, Senhor. Como nós transcendemos nesta noite. Como nós podemos, Senhor, entrar na Tua presença. Agora, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor, rasga o céu, Senhor. Fende os céus e vem até nós. E nos cure, Senhor. Porque talvez esse seja um dos maiores problemas da humanidade contemporânea. A raiva, o ódio, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor fenda os céus. Que a gente saia daqui, olha como eu preciso ser curado por Ti. Então nos ajude a entender o texto, a entender a Tua palavra. Por favor, Senhor, me torne claro, me torne acessível, e que este sermão possa ser fruto da adoração dos meus lábios a Ti, Senhor. Muito obrigado. Vela por nós. Age, por favor, ó Espírito Santo, por Tua palavra. Torna, Senhor, eficaz, quebrando o nosso coração, muda o nosso coração, dá-nos um coração novo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Semanalmente nós estamos olhando para o livro de Provérbios. E o assunto da nossa série, até o final da nossa série, será sabedoria. O que é sabedoria? Se você for perguntar ao rei Salomão o que é sabedoria, em 1 Reis capítulo 3, Salomão ora por sabedoria e define sabedoria nos seguintes termos: Deus, dê-me um coração que possa discernir o certo e o errado. Em 1 Reis, essa é a definição de Salomão, do sábio Salomão, sobre o que é sabedoria. Deus, dê-me um coração para que possa discernir o que é certo, discernir o certo do errado. Eu sei que talvez você possa dizer: Cláudio, ele era o rei de Israel, ele tinha a lei de Deus, por que ele precisava ter um coração para discernir o certo do errado, se ele já era um escolhido de Deus, se ele foi a promessa dada a Israel, se foi prometido que ele construiria o templo no lugar do seu pai, se ele é um grande homem de Deus, por que ele ora pedindo discernimento entre o certo e o errado? A resposta que a gente tem conversado já durante todas essas semanas é que para que você seja sábio, você não basta você ser eticamente correto, não basta você saber o que é sobre as leis, não basta você ser moralmente bom, moralmente correto. A gente tem conversado sobre isso e a gente tem dito que sabedoria é saber qual a decisão certa a tomar, qual é o curso da ação certa na grande maioria das situações onde a ética não é abordada, onde os valores morais não são abordados. Eu não estou dizendo, como a gente sempre diz, eu sempre repito, eu não estou dizendo que ser ético, que você deve deixar de ser ético para ser sábio. Pelo contrário, a sabedoria inclui a ética, mas ela vai muito além. Você vê muita gente correta dentro da igreja que não sabe tomar decisão. Tomam decisões equivocadas o tempo todo com relação à sua vida. Aí a gente olha, meu Deus, mas ele tem a lei de Deus, ele tem as escrituras, a gente vê que tem graça nele, mas ele não sabe tomar decisão. Porque o livro de Provérbios diz que a sabedoria é muito mais que isso. Então, essa noite, a gente está chegando a um dos temas principais do livro de Provérbios. Talvez um dos mais importantes.
que é que se você viver uma vida sábia, se você tiver um coração que saiba discernir, você precisa entender a raiva. Não é possível você ser uma pessoa sábia se você não entender o que a raiva significa. Porque ela vai estar em todos os cenários da nossa vida, em todos os cenários da nossa tomada de decisão. Então, você precisa compreender e saber lidar com a raiva. Obviamente que não apenas a raiva em você, mas a raiva nas outras pessoas. Então, o que o autor de Provérbios está nos dizendo sobre a raiva? Primeiro, eu só vou dar 2 pontos hoje, e semana que vem eu vou dar os outros 2. Primeiro, ele vai dizer que a raiva é perigosíssima. Vamos dizer isso juntos? A raiva é perigosíssima. Literalmente, o autor de Provérbios vai dizer que a raiva é um explosivo. Um explosivo. É uma dinamite para a alma. E como resultado disso, o autor de Provérbios vai dizer que a raiva tem a capacidade de desintegrar e pulverizar as coisas. É como uma bomba. Se você joga, ela explode e ela desintegra tudo e ela pulveriza tudo. Ela joga para tudo quanto é lado o seu efeito mortal. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o autor de Provérbios diz que a raiva é perigosíssima porque ela pode destruir o seu corpo. Literalmente o seu corpo. E é isso que a gente precisa entender. Veja um dos primeiros provérbios que diz: um homem de temperamento explosivo exibe loucura. Um coração tranquilo é vida para o corpo, mas a paixão é podridão para os ossos. É isso que diz um dos primeiros provérbios. Então, todos os tipos de pesquisas mostram, o que eles mostram? Que a raiva é muito pior para o seu corpo físico, e muito pior para o seu coração do que a ansiedade. A gente está na época da ansiedade, onde todo mundo está ansioso. Mas as pesquisas mostram que a raiva, ela dilacera o seu corpo muito mais do que a ansiedade, muito mais do que a tristeza e muito mais do que qualquer outra emoção. Não só isso, os estudos dizem que é mais perigoso para o seu coração você ter raiva do que você entrar numa academia e fazer um treinamento que a gente chama de... Como é que se dá o nome? Daquele treinamento de curto prazo, mais explosivo. Não é um crossfit. Crossfit é quando você pega muito peso, mas é alguma fit, é uma coisa rápida. O Alessandro de vez em quando faz em casa, ele diz que quase morre. É verdade, não é? Você, cara, eu já ouvi falar que vocês fazem esse negócio. Esses dias eu fazia, eu quase morri. Mas aí você pensa assim: não, isso é capaz de matar. Não, as pesquisas dizem que a raiva é capaz de te levar a um ataque cardíaco inumeramente maior do que fazer um HIIT, de fazer um HIIT, de você fazer um treinamento explosivo. Ele é muito pior do que qualquer esforço externo que você possa fazer. Por quê? Como diz o autor de Provérbios, porque ele desintegra o seu corpo. Ele machuca o seu corpo literalmente. Em segundo lugar, diz o autor de Provérbios que a raiva pode destruir uma comunidade, uma família, qualquer sociedade. O autor de Provérbios vai dizer, e aí você precisa olhar para o quarto provérbio que a gente leu, diz o seguinte:
Um homem de temperamento quente levanta dissensão. Então o autor de Provérbios está dizendo o seguinte, que quando eu e você ficamos com raiva, nós usamos as nossas palavras como armas. Isso aqui já é básico, é uma obviedade que eu estou falando para todos vocês. Mas ela tem um enorme poder de dano, por quê? Porque ela fere pessoas, porque ela machuca pessoas, porque ela destrói relacionamentos, porque ela é capaz de fazer tanto dano a um relacionamento que, em alguns casos, esses relacionamentos são impossíveis de serem recuperados. E existem casais que o marido ou a esposa falou um negócio há 30 anos atrás e até hoje isso não foi resolvido. Porque ela é uma arma perigosíssima. Ela é capaz de causar tanto dano que às vezes é difícil de reconstruir esses relacionamentos, de recuperar os relacionamentos. Em terceiro lugar, a raiva, diz o autor de Provérbios, tem a capacidade, tem o poder de destruir a sabedoria. Aquilo que a gente está buscando em todas as noites aqui de domingo. Ou seja, ela é capaz de destruir a sua capacidade de você fazer escolhas sábias. É isso que diz o autor de Provérbios. O primeiro provérbio diz o seguinte: um homem paciente tem grande compreensão, mas o homem de temperamento explosivo exibe o quê? Loucura, diz o texto. Isto é, ele não é capaz de tomar decisões sábias. Então eu não sei quantos de vocês aqui, quantos de nós, depois de você ficar com muita raiva, de falar o que você falou, daquilo que veio na sua boca, você para pensar e diz assim: eu fui um idiota. Alguém já fez isso? Não levanta a mão não. Porque eu acho que nenhum aqui escapa, meu brother. A não ser que está cheio de fariseu. Então, pensa naquele momento que quando você fica com tanta raiva e começa a se acalmar, e aí diz assim: cara, como é que eu fui um idiota? E foi mesmo, você precisa saber que foi. É uma coisa que você não pode deixar de entender, porque realmente você foi um idiota. Toda vez que você explodiu com tamanha raiva e falou um monte de coisa que não deveria estar falado, e depois se acalma e diz assim: como eu fui um imbecil, você tem que saber que realmente foi. Foi um grande imbecil. Mas tem uma questão. A questão é que quando você fica com raiva, a sua visão das coisas começa a ser distorcida, segundo o autor de Provérbios. Você começa a perder a visão das coisas que estão acontecendo, a visão da situação, a visão de si mesmo, a visão de mundo, a visão sobre as outras pessoas. Você começa a perder a visão da realidade e você começa a tomar decisões estupidamente destrutivas. E é isso que eu tenho visto muita gente. É impressionante. Eu pensei que eu era um dos maiores idiotas, mas eu tenho visto muitos idiotas. Idiotas inteligentes, com nível universitário, com tantas outras coisas. Como eu tenho visto gente idiota. Então, preste atenção, a raiva não tem sua capacidade de destruir o corpo. E quem sofre com raiva aqui, os fleumáticos, eles adoecem internamente, vai destruindo seus órgãos, né? Isso é pesquisa, tá? Quando você é uma pessoa com raiva e você é fleumático, você tem essas coisas internas, ela vai destruindo seus órgãos por dentro. E quando você é um cara mais sinistro, mais explosivo, eu esqueci o nome, colérico, aí você vai arrebentando o teu coração.
você vai quebrar teus ossos. Então, a raiva não só destrói o seu corpo, não só destrói a comunidade, não só destrói a sua capacidade de fazer escolhas sábias, mas também destrói a sua força de vontade. Aqui é um ponto extremamente potente, que é o que o autor de Provérbios vai dizer. Ela destrói a sua capacidade de fazer e de fazer escolhas inteligentes. Olha o 7º provérbio, o que diz: um homem de temperamento quente deve pagar a pena. É o 7º ou 6º provérbio, se eu não me engano. Um homem de temperamento quente deve pagar a pena. Se você resgatá-lo, terá que fazer de novo, de novo, de novo e de novo. Sabe o que o provérbio está dizendo? De todas as emoções, o autor de Provérbios está dizendo, é que a raiva se assemelha a uma substância viciante. Que quando você é raivoso, você não vai conseguir parar sem manifestar de novo a sua raiva. Você vai precisar explodir de novo, e de novo, e de novo. Por isso que o autor de Provérbios está aqui, ele vai dizer que o homem de temperamento, aí falam que eu não posso sair daqui, né? Um homem de temperamento quente deve pagar a penalidade. Se você o resgatar, terá que fazer isso de novo. Então você o ajuda. Mas ele, porque é uma substância viciante, diz o autor de Provérbios, ele vai fazer isso de novo. Ele vai fazer isso de novo. Alguém aqui já falou, pô, o cara diz que vai mudar, mas ele nunca, porque ele tem que fazer isso de novo. Então maridos explosivos tendem a ser explosivos até que ela seja curada. Esposas coléricas, explosivas, ela sempre será, a não ser que ela seja curada. Ela não vai parar. Seu marido não vai parar. Você precisa entender, porque o autor de Provérbios diz que é uma substância, a raiva é uma substância viciante. Ele precisa explodir de novo. E ele vai fazer isso. Então, de todas as emoções, como eu já falei, a raiva ele é viciante, mas a raiva também vai levar você a um certo tipo de negação. Por exemplo, você admite que está preocupado, você admite que está triste, mas dificilmente você vai admitir que está com raiva. Dificilmente. Ah, pastor, estou muito triste. Mas você está por dentro comendo de ódio. Aí você não admite. Ah, pastor, eu estou tão mal hoje. É, meu irmão, mas você está doido para cortar a cabeça do cidadão do lado. Então, por quê? Porque o autor de Provérbios diz que a raiva se esconde. Aqui tem um monte de gente raivoso, mas vocês são tão bonitos que não dá para ver que vocês são. Ou eu sou. Percebe? Porque ela se esconde. Ela não se manifesta assim. Ela atua como uma substância viciante. Então, leva você à negação. Então, por exemplo, deixa eu te dar alguns exemplos para que você possa entender. Eu vejo Paulo, por exemplo, falando alto, brigando. A coisa mais difícil de ver Paulo fazendo essas coisas é Paulo. Eu é mais fácil. Aí, Paulo está falando alto. Paulo, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Não, Paulo, eu só estou me defendendo. Douglas está falando pra caramba. Não, pastor, está tudo bem? Não, pastor, eu não posso aguentar isso. Só estou me defendendo. O raivoso, ele diz o seguinte: pastor, comigo é o seguinte, se eu guardar isso dentro do meu coração, eu morro. Alguém já falou isso? Percebe como que a raiva ela tem um ser viciante que te leva à negação?
pastor, se eu não falar, eu morro. O autor de Provérbios está dizendo, por você fazer isso, é que você vai morrer. Olha como que a raiva é. Então, às vezes você diz assim, pastor, eu sou uma pessoa seguinte, eu falo na cara. Ela descasca na cima de outra pessoa. Fala tudo que tem que falar. Pastor, comigo é tete no tete. É um disfarce para ela não dizer que está com raiva. Porque a raiva se esconde. Quanta gente já fez isso com outro aqui? Quanta gente já não usou isso para esconder a sua raiva? Quantos de nós não fazemos isso? Então, o fato de você negar a raiva, de você esconder a raiva, os estudos dizem, e agora não o autor de Provérbios, embora ele diz que teus ossos apodrecem, eu estou me baseando nisso, por isso quando ele diz que seus ossos apodrecem, você precisa olhar para estudos. Então o autor de Provérbios e os estudos estão dizendo que quanto mais você manifesta a raiva, mais você vai trazer problemas para a sua vida. Mais você vai adoecer, mais suas amizades serão destruídas, mais seu casamento sofrerá, todas as questões sociais da sua vida vão sofrer extremas rupturas. E o pior, o autor de Provérbios diz que cada vez que você fica irritado, você precisa ficar mais irritado. E é ponto. Em algumas pessoas isso é notório, né? Você fala assim, o quê? Eu não vou falar com ele não, porque se eu falar isso... Em outras pessoas não, o negócio está mais escondido. Por isso que a gente tem tantas pessoas que aparentemente são calmas, mas que são, por exemplo, que têm pressão alta. Não porque é genético, mas porque a sua raiva, ela é internalizada. E não só a pressão alta, mas tantas outras coisas. Então, se você continuar negando o quanto você está com raiva, o quanto você está zangado, essa raiva vai agir na raiz da sua vida e vai fazer você mais ainda ficar zangado. Por isso que o autor de Provérbios vai dizer o seguinte: se você corrigir um cara que tem raiva, você vai ter que fazer isso de novo, de novo, de novo e de novo. Então você tem um marido que se manifesta em raiva o tempo todo, você vai fazer isso por 70 anos, a menos que ele seja curado. Ou vai fazer isso com a esposa com 70 anos, por 70 anos, porque a menos que ele seja curado, você vai ter que fazer de novo, de novo e de novo. Deixa eu ler uma carta de uma família que foi tratada no centro de psicologia nos Estados Unidos há alguns anos atrás, talvez em torno de 20 anos atrás, para que você compreenda como é que essas coisas funcionam. Uma família foi tratada há uns 20 anos atrás por um centro de psicologia onde a mãe dessa pessoa foi orientada a permitir que seu filho tomasse certas decisões quando ele era pequeno. Olha o que um parente dessa mulher escreveu para esse centro de psicologia, e essa carta ela foi posta numa revista desse centro de psicologia. Olha o que ele diz: caro conselheiro, você disse à mãe de um menino de 3 anos com problemas de raiva para deixá-lo chutar a mobília para aliviar a raiva do seu organismo. Bem, meu irmão mais novo costumava chutar a mobília quando ficava bravo. Ele tem 32 anos agora. Ele ainda está chutando a mobília, o que sobrou dela,
mas também está chutando a esposa, os filhos e tudo que estiver em seu caminho. Na semana passada, ele chutou uma televisão de uma janela do segundo andar. A janela estava fechada na época. Percebe? Pais aqui. Que se você permite que ele, seu filho, faça coisa hoje, ele vai fazer amanhã. Se ele tiver manifestações de raiva, quando ele vai para o shoppingzinho, ele começa a gritar, espernear, e você diz assim, quer? Não, meu filho, dá tudo para ele ficar quietinho. Ele vai fazer isso quando tiver 15 anos, quando tiver 30, quando tiver 40 e quando eu tiver 50, porque a raiva, ela é um ser, um sentimento viciante. Então, o que eu quero dizer com isso? E eu vou repetir que isso foi citado em uma revista de psicologia. A ênfase dessa revista diz que quando você descarrega a sua raiva, é a coisa mais saudável a fazer. E não é. E não é. Quando você descarrega a sua raiva, é a pior coisa que você está fazendo com a sua vida. É a pior coisa. Porque é isso que a Bíblia diz. Quando você descarrega a sua raiva, e parece que esses psicólogos estão começando a entender o que Provérbios está dizendo, que quanto mais você está com raiva, mais você precisa estar e mais você vai ficar. Então, garotada aí que está namorando, se teu namorado é pistoleiro, ele vai continuar sendo pistoleiro. Se a sua esposa sua namorada é frenéticazinha, ela vai ser frenéticazinha sempre. Até que seja curada. Entende? Então, você perde o controle. Então, não sei se você já viu aqui, que o primeiro ponto de Provérbios é que se você não entender a raiva, você nunca será sábio. Se você não entender como ela se manifesta, você nunca será sábio. Se você não entender que ela é um ser viciante, você nunca será sábio. Porque você vai precisar dela o tempo todo para te mover. Mas, ao segundo ponto do autor de Provérbios, que ele vai falar uma coisa diferente sobre a raiva. Ele vai dizer que há um lado positivo da raiva. Olha o ponto 2 para mim, por favor. Ele vai dizer que há um lado positivo da raiva. Ela é perigosíssima, mas há um lado positivo da raiva. Então, isto é, Provérbios não está apenas falando sobre o poder perigoso do que é a raiva, mas Provérbios está dizendo que, de acordo com a Bíblia, a raiva é basicamente boa. Eu já falei isso um tempo atrás aqui, e eu vou caminhar um pouco em direção a isso. Então a Bíblia diz, olha, a raiva é extremamente perigosa, mas a raiva também tem seu lado positivo. No capítulo 16, verso 32 de Provérbios, olha o que diz o autor de Provérbios. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Qual é o ideal em Provérbios? Qual é o ideal da Bíblia? É que não há nenhuma raiva ou explosão de raiva que seja benéfica. Mas a Bíblia vai dizer que existe uma raiva lenta que é extremamente importante nas nossas vidas. Deixa eu explicar isso para você. A Bíblia está dizendo, e o autor de Provérbios vai dizer para nós, que é pecado não ficar com raiva. What? Pastor, você acabou, porque domingo passado eu saí com a sensação daqui, que eu delirei aqui no púlpito em alguns aspectos. Eu falei, caraca, eu acho que eu estava muito doido domingo. Vocês tiveram uma sensação dessa?
Mas domingo passado eu estava meio que delirando aqui. Mas olha o que o autor de Provérbios está dizendo. A raiva é extremamente perigosa, é perigosíssima. Mas ele diz, mas a Bíblia diz que há uma raiva que ela é positiva para nós. Qual é a raiva que é positiva para nós? O autor de Provérbios vai dizer que é a raiva lenta. E que é um pecado se você nunca fica com raiva. Então, olha o que diz o autor de Provérbios. É pecado explodir de raiva, mas de acordo com a Bíblia, é pecado você não ter raiva lenta. Cláudio, o que significa isso? O que é o pecado? O que você quer dizer que é pecado nunca ficar com raiva? Deixa eu mostrar isso para você. Em Efésios 4, 26, Paulo diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. Então, Paulo não está dizendo que você vai ficar eventualmente com raiva ou irado. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que você tem que ficar irado. Irai-vos, mas não pequeis. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que é um imperativo, que você vai ficar com raiva. Paulo está dizendo, e o autor de Provérbios está dizendo, que nós devemos ter raiva, ficar com raiva, ficar irritados. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz: fique com raiva, mas não peque. Esse é o ponto que a gente já sabe. João Crisóstomo vai deixar isso mais claro para a gente. O João Crisóstomo, ele foi um dos primeiros pregadores cristãos, e ele vai fazer um resumo do entendimento da raiva bíblica. E ele vai mostrar como é positivo a raiva para nós. Ele vai dizer o seguinte: aquele que está com raiva sem ter como causa pecados. Você fica com raiva de alguém ou de alguma coisa sem que não haja nenhuma manifestação de pecado. Mas olha o que ele diz, João Crisóstomo continua: mas há aquele que não está zangado quando há causa de pecados. Você está vendo o pecado rolar, machucar seus amigos, machucar sua família, e você continua de boa. E aí ele continua: pois a paciência irracional é o viveiro de muitos vícios. Então, gente, parece estranho o que João Crisóstomo está falando, mas a raiva lenta é a maneira exata e perfeita de nós expressarmos a nossa raiva. Por quê? Porque é assim que Deus é. Porque é assim que Deus é. Como Deus é? A Bíblia diz que Deus é o quê? Lento em irar-se, tardio em irar-se. Então, o autor de Provérbios fala isso porque ele entende que é assim que Deus é. E ele então começa a dizer que quando você tem uma raiva lenta, essa é a marca de uma pessoa sábia, porque esse é um atributo de Deus. E um atributo comunicável de Deus. Olha, eu falando em aspectos teológicos, que eu não gosto muito, embora eu pregue sempre doutrina, em aspectos doutrinários. Isto é, o autor de Provérbios diz que você deve ter uma raiva e irar-se sempre, mas que essa raiva não pode ser pecaminosa, e ela é a expressão do atributo de Deus. Então, a Bíblia diz repentinamente, ou quase sempre, que Deus demora a se irar. Então,
Deixa eu te dar um exemplo. Êxodo 34. Moisés vai... quando Moisés encontra Deus no Monte Sinai, olha o que acontece nesse episódio. Moisés chega para Deus e diz assim: Deus, mostre-me a sua glória, diga-me a essência de quem você é. Isso que Moisés estava pedindo para Deus. A resposta de Deus é: eu declararei o meu nome para você. Isto é, eu não posso me manifestar completamente para você, mas eu vou dizer quem eu sou para você. E aí, quando Deus diz isso, olha qual é a resposta quando Deus está pedindo para ver, Moisés está pedindo para ver a glória de Deus. Deus está dizendo assim: olha, eu vou declarar meu nome para você, mas olha o que Deus continua nessa resposta a Moisés. Ele diz assim: eu sou o Senhor, lento para se irar, essa é minha glória, eu fico com raiva, mas sou lento com relação a isso. Eu sei que agora os brasileiros têm problemas com isso. Nós, cariocas, temos problemas com isso. Muitos problemas. Por quê? Porque, suscetivamente, nós temos pessoas que têm uma crença que só acreditam num Deus de amor. Num Deus de amor. E que essas pessoas que se dizem cristãs, acha inconcebível acreditar num Deus que fica com raiva, que se ira, que é tardio em irar-se. Então, qual é o problema? Que se você tem um Deus que nunca fica com raiva, você não tem um Deus de amor. Não tem. Se Deus nunca fica irado com você, é porque Ele não te ama. É porque Ele não expressa amor por você. Porque imagina, você vê alguém que você ama sendo machucado e ferido e você simplesmente não manifestar ira. Imagine a Alessandro, a Duda, o Juninho, a Carla, de repente vê alguém maltratando o Alessandro e o Alessandro assim. Tá vendo aí? Não, sou eu. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Cada vez que eu emagreço, eu vou com uma camisa mais apertada. Percebe uma coisa? Imagine, ali a Carla, o Juninho, a Duda, sofrendo uma injustiça, alguém machucando e ferido, e simplesmente você olha para a lei e ele está passivamente olhando. Você, qual é a reação de Ale? É ir em direção a essas pessoas, ou a essa pessoa, e irar-se contra ela porque está machucando alguém que ele ama. Então a ira é uma manifestação do amor de Deus. É que Ele não consegue olhar para mim, para você e ver o que está fazendo tanto mal a nós. Então Ele tem que irar. Quando Ele vê a gente pecando, quando Ele vê a gente fugindo da vontade dEle, quando Ele vê a gente metendo o pé na jaca, Ele fica irado. Por que Ele fica irado? Porque Ele nos ama. É uma manifestação do seu amor, porque Ele não quer que a gente destrua a nossa vida. Entende? A raiva lenta de Deus, a ira lenta de Deus, é a manifestação de que Ele nos ama. Então, se você ama alguém, ou alguma pessoa, alguma coisa, e vê essa coisa ameaçada, você tem que ficar com raiva. Paulo diz, fique com raiva, mas não peque. O autor de Provérbios diz, fique com raiva, raiva lenta, mas fique com raiva, porque se você é indiferente, você não ama. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando.
Mas deixa eu ir porque eu preciso terminar. Há uma mulher, uma ministra do Evangelho, chama de ministra porque ela, no mundo inteiro, ela ensina cristãos a pregar o Evangelho, e ela tem tido no mundo inteiro uma expressão, um valor profundo, principalmente para ensinar os mais jovens. Ela já é uma senhora, o nome dela é Rebecca Pippert. Ela faz parte do Gospel Coalition americano. E olha o que ela disse para que a gente possa entender melhor isso. Ele diz assim: ela só tem livros em inglês, tá? Se você procurar Rebecca Pippert na Amazon, você vai ver os livros em inglês. Não há livros traduzidos para o português. Diz assim: pense em como nos sentimos quando vemos alguém que amamos ser devastado por ações ou relacionamentos imprudentes. Reagimos com tolerância benigna como faríamos para com estranhos? Longe disso. A raiva não é o oposto do amor. O ódio é. E a forma final do ódio é a indiferença. Quanto mais um pai ama seu filho, mais ele está zangado quando o seu filho se torna bêbado. Mais ele está zangado quando o seu filho se torna um mentiroso. Mais ele está zangado quando o seu filho se torna um traidor. Se eu, uma mulher imperfeita e egocêntrica, posso sentir tanta dor e raiva pela condição de alguém, quanto mais um Deus moralmente perfeito que os fez. Entenderam o que a Rebecca Pippert disse? O que ela está dizendo? Ela está dizendo que o verdadeiro amor sempre fica com raiva. E a Rebeca diz que nós devemos ser muito fortes nessa raiva. Nessa raiva lenta. A raiva, na sua origem, segundo Rebecca Pippert, ela não é corrompida, ela não se permite ser corrompida, a raiva lenta, porque a raiva lenta é movida pelo amor, e ela é tão forte quando alguém ameaça alguém que é amado. Então, ela diz que a raiva lenta não tem riscos de ser pecaminosa, porque ela é estabelecida e movida pelo amor e pela graça do Evangelho. E aí, o autor de Provérbios vai dizer, é por isso que a raiva pulveriza. Pum! Por isso que ela se espalha. E por isso que a raiva é algo que, quando ela é lançada como uma bomba, ela desintegra. Então, ela desintegra o quê? Aquilo que está pondo em perigo aquilo que você ama. Por isso que Deus veio para nos salvar. Deus jogou uma bomba chamada seu filho. Bomba entre aspas. Para destruir aquilo que está nos destruindo. Porque Ele nos ama muito. Porque Ele deu a sua vida por nós. Então a raiva nada mais é do que amor em movimento, quando alguém ou algo que você ama está sob ameaça. Então, é por isso que a Bíblia diz que Deus está sempre zangado. Na Bíblia, há mais fala sobre a raiva de Deus e a ira de Deus do que do amor de Deus. Leia a Bíblia. Procure lá no Google quantas vezes se fala a expressão ira de Deus e quantas vezes se fala a expressão o amor de Deus. Você vai ver que a Bíblia é mais rejeitada, cita mais a expressão da ira de Deus do que o amor de Deus. Por quê? Que a Bíblia diz, a Bíblia faz isso,
E diz que Ele está zangado o tempo todo porque Ele nos ama. E Ele está tão zangado com o câncer do pecado que está destruindo a raça humana, que Ele precisa, com todo o seu ser, destruir o pecado que está nos destruindo. Então eu quero terminar citando João. Se você olhar para Jesus, por exemplo, a quem a Bíblia continuamente diz que é perfeito, você vai ver Jesus ficando com raiva muitas vezes. Ele está zangado com os cambistas, em João capítulo 2. Ele está zangado com os líderes religiosos, Marcos capítulo 3. E ele está zangado com a morte de Lázaro, João capítulo 11. Então, o autor de Provérbios e a Bíblia diz que Jesus Cristo fica... Por que Jesus Cristo fica tão zangado? Porque Ele é um homem de amor perfeito e de amor puro. E é por isso que Ele fica com raiva, mas não pega. Então eu quero terminar hoje, nesta noite, dizendo para você: não fique com a raiva do primeiro ponto. Aquela que você explode sem haver pecado. Mas fique com raiva quando você manifesta uma raiva lenta, porque aquilo que está ameaçando destruir a quem você ama, você se manifesta com uma raiva lenta, para que aquilo que está ameaçando seja destruído, para que aquilo que você mais ama não seja destruído. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. É por isso que o autor de Provérbios diz que a raiva tem o seu lado bom. Ela é um atributo de Deus, mas é uma raiva lenta. E é uma raiva que só se manifesta em amor e por causa do amor. Porque é uma raiva que se manifesta contra o pecado. Mas diz para nós que a nossa raiva, que se manifesta simplesmente por se manifestar e não contra o pecado, ela é danosa à nossa vida, machuca a nossa vida, acaba com a nossa vida, destrói nossos relacionamentos, destrói nossa comunidade e destrói a nossa própria vida. Nós adoecemos. Eu oro para que esta igreja seja tão sábia, para que ela seja uma igreja de homens e mulheres que se iram lentamente, porque esse é um atributo divino, é um atributo do nosso grande Deus, que deu a sua vida por nós. Vamos orar? Queria chamar os músicos. Pai querido, obrigado por esta noite. Nós estamos, Senhor, falando sobre a raiva. Como é importante entendermos sobre ela para que a gente possa ser sábios, Senhor. Como nós precisamos de homens e mulheres sábios na sociedade que nós estamos vivendo. Eu te peço que o Senhor comece a nos curar nesta noite. Eu peço que pessoas sejam libertas nesta noite. Pessoas que têm adoecido fisicamente, que têm destruído a sua família por causa da raiva sem sentido, que não é a raiva contra o pecado, mas é a raiva onde não há pecado, simplesmente por causa do seu egocentrismo. Eu quero te pedir que o Senhor hoje possa terminar um processo na vida de muita gente. E que o texto que nós lemos, que dizemos que aquela pessoa que vive na obsessão da raiva, ela vai ter que ser corrigida de novo. Eu peço que o Senhor hoje poderosamente possa quebrar e nos libertar disso nesta noite, Senhor. Liberta-nos nesta noite, Senhor. Mas, Senhor, eu quero te pedir também que o Senhor nos dê uma raiva lenta,
que é a raiva expressada pelo amor, que é o atributo divino de um Deus que se ira, de um atributo comunicável do nosso Deus. Ele nos ama tanto que Ele não consegue ver o pecado nos destruindo. Então Ele envia alguém, e Ele envia o seu Filho para destruir aquilo que está nos ameaçando, para que a gente possa ser curado e liberto, Senhor. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, que ao comer do pão nesta noite, beber do cálice nesta noite, a gente possa dizer: Senhor, liberta-me da raiva que me destrói, mas também me dê uma raiva lenta, a raiva que pertence a Ti, Senhor, aquela que é movida pelo amor, Senhor. Senhor, nós Te louvamos pelo Teu Evangelho, como ele é libertador, Senhor, como ele é transformador. Então, por favor, Senhor, mais uma vez eu lhe peço, fenda os céus nesta noite, fenda os céus, e vem sobre nós, e toca em nós, Senhor. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, sara-nos de tal forma que a única ira e raiva que se apoderará do nosso coração é a ira manifestada no atributo do nosso Deus. Seja assim conosco, Senhor. Que haja um derramar do Teu Espírito sobre nós nesta noite, quebrando cadeias, tirando as prisões do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar. Enquanto nós adoramos, nossos líderes vão estar distribuindo o pão e o cálice. Você só pode comer do pão e beber do cálice se você já é um cristão, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo. Se você não fez ainda, não entregou a sua vida a Cristo, faça isso hoje, agora. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você esteja aqui e Deus está te chamando para que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Então entregue a sua vida a Jesus Cristo. Diga assim: então me procure o pastor Alessandro, procure o presbítero Douglas, o presbítero Luiz, a nossa liderança, e diz assim: eu entendi o chamado de Jesus, eu entreguei a minha vida a Deus, eu quero ser batizado. Então nós faremos isso o mais rápido possível, para que você possa estar pleno, comungando conosco, comendo e bebendo do pão e do cálice conosco, para a glória de Deus Pai. Então faça isso. Olha, Deus, agradeça, porque o que foi partido por vós é um Deus que enviou seu Filho para destruir aquilo que nos ameaçava, porque Ele nos ama e nos ama tanto. Que Deus nos abençoe. Me conecte
poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso tu és, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Agora ele poderoso, nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Meu Pai, vamos a Ti. Glória a Deus. É maravilhoso. Deixa eu falar um pouquinho aqui, rapidinho. Existe um telescópio chamado Hubble. É um telescópio que está no espaço, observando galáxias, planetas, enfim, observando tudo que a ciência pode observar sobre o mundo. O pastor Cláudio estava pregando a mensagem da cruz, sobre o livro de Provérbios. E nós nessa noite ouvimos sobre uma ira lenta. Que ensino profundo, glorioso, que a igreja se debruça para olhar nessa noite. E a gente termina essa noite, esse culto, e eu falo sempre para onde eu vou, que eu nunca queria encerrar um culto como esse. Parece obviedade, mas, gente, como é glorioso adorar um Deus que nos chama para olhar algo mais profundo que o Hubble pode ver. Eu quero ler para você uma citação do J.C. Ryle, é um bispo de Liverpool, na Inglaterra. Ele diz o seguinte: olhe para a cruz, pense na cruz, medite sobre a cruz, depois vá e coloque o seu afeto no mundo, se você conseguir. Coloque o seu afeto no mundo, se você conseguir. Nessa noite eu acho que você, quem está em casa, ouviu coisas que talvez não conseguirá olhar e colocar os afetos nesse mundo. O pastor Cláudio falou e orou por libertação nessa noite. Todos nós precisamos ser libertos de alguma forma da nossa natureza caída e nos moldarmos à natureza de Cristo. E eu aprendi muito com o Espírito Santo nessa noite, e tenho certeza que você e quem está em casa aprendeu muito. Então, pense como disse Ryan falou, se você conseguir colocar os seus afetos no mundo. É um chamado para você e eu sairmos daqui nessa noite com uma mensagem que está começando ainda mais a produzir em nós cura. Ainda mais a nos transformar. E é um chamado a sermos missionários, transformadores de vidas pelo poder do Evangelho. É isso que a Igreja Atos está fazendo aqui, Itaipuaçu, São Paulo, e aonde ela foi enviada, Deus vai enviar você e eu como missionários que olham para a cruz de Cristo. Então pense nisso, o que você aprendeu com a cruz essa noite, com a mensagem que Cláudio pregou e que ainda vai pregar até o final dessa série, serão elementos poderosos em Cristo para a destruição de fortalezas. Eu quero realmente que você saia daqui nessa noite dizendo: Deus falou comigo poderosamente. E não interrompa o que o Espírito Santo vem fazendo aqui e para nas nossas outras igrejas. Não interrompa, não impeça que o Espírito Santo cure você, que ele te transforme, que ele te use com poder, porque ele pode pegar uma cana quebrada e transformar você num poderoso instrumento dele, para a glória dele, no reino dele, porque um dia nós estaremos no reino celestial com Cristo, reinando em glória com ele. Queria dar os anúncios da semana, serem breve. Quero pedir a você que comece a semana em oração. Por favor,
nós temos desafios, pessoas enfermas. Acho que a irmã Elisângela já começou a melhorar. Eu não tenho um dado atualizado, depois me atualizem, por favor. Orem pelos enfermos da nossa igreja e orem pelas plantações. Nós temos desafios, tanto lá em São José, Cláudio falou, em Itaipuaçu, novos desafios estão vindo. E nós estamos assim, Senhor, por favor, ser conosco na missão. Então eu te dou esse desafio, te dou o desafio de continuar orando pela liderança da igreja, para que nós acertemos os alvos que o Espírito Santo está fazendo, e são coisas incríveis. Há 2 domingos atrás, domingo eu não pude estar aqui, foi uma noite gloriosa, eu não pude estar, eu participei, mas eu saí daqui, depois de 12 horas no ar com o pastor Cláudio, nós saímos daqui renovados, e todos os domingos eu tenho saído renovado. Isso é um grande privilégio. Por quê? Porque a igreja está orando. Então, quarta-feira você é convidado a entrar na nossa reunião de oração na plataforma do Google Meet, online. Você vai orar com um grupo de pessoas, com a liderança da igreja. Isso tem sido realmente um grande combustível da igreja, oração. Tá bom? Quinta-feira eu desperto a Débora, o culto de mulheres, por favor, se conecte. É um culto incrível, você não pode perder. E temos algo muito, muito maravilhoso essa semana, sexta-feira, que realmente eu queria poder estar aqui, mas eu não vou poder. Papo de casal, sexta-feira, dia 11, 19h30, casais da igreja, por favor, é imperdível. O pastor Alessandro está preparando algo incrível para você. E você não pode ficar fora. Você de casa, faça contato conosco, procure o pastor Alê. Tem um custo de R$20, é isso, Alê? R$20, é um custo módico que vai dar para você vir para cá por casal, né? 20 por casal. Então venha e convide pessoas que você sabe que precisa ouvir uma palavra, vai ouvir um papo de casal, mas na graça, debaixo da... E faça a inscrição, por favor, isso é importante por conta de distanciamento e também para sabermos o número de pessoas que virão, ok? Domingo, nosso culto matinal, às 10, nossa escola bíblica, que tem sido uma bênção. Te convido a participar e peço que você continue vindo para a série, porque hoje a gente saiu daqui vendo mais do que os astronautas que vão para o espaço. Tá bom? Queria orar com você, agradecer pelas orações que vocês têm orado por nós. Por favor, se coloque de pé. Vamos sair daqui para nossas casas, debaixo da graça de Deus, debaixo do amor dele, que é isso que Deus tem feito conosco. Somos muito privilegiados. Soberano Pai, amado Senhor de nossas vidas, nós te rendemos toda a honra e toda a glória por derramar sobre nós tão poderosa mensagem desafiadora e transformadora. Ó Senhor, muito obrigado por aprendermos o que estamos aprendendo aqui. Senhor, que isso seja para nós não só privilégio, mas responsabilidade, para que possamos levar o Teu Evangelho e sermos agentes de transformação de vidas. Senhor, há muitas pessoas enfermas na alma, na cidade, no mundo. Senhor, em São Gonçalo, São José dos Campos, Itaipuaçu, o Teu Evangelho é que pode quebrar todas essas maldições, todas essas barreiras e romper, Senhor Deus, para dentro da alma a luz do Teu Evangelho. Nós pedimos que haja poder nas palavras dos missionários e missionárias aqui da igreja quando falarem do Teu Evangelho, Senhor Deus, nas nossas cidades. Que Tu uses a nossa igreja, mesmo que ela não seja a noiva perfeita, mas Tu que revestiste a Tua noiva da glória de Cristo, use a Tua noiva, Senhor, para transformar vidas ao caráter de Jesus Cristo. Somente desse jeito a nação não será mais envergonhada com o que nós ouvimos que o pastor falou aqui nessa noite. Senhor, reveste-nos com a Tua graça, reveste-nos de santo temor e, se possível, de uma ira comedida, uma ira santa, Senhor, para que não toleremos o pecado nem em nossas vidas, nem na vida de nossos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito de Deus seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. E até breve, meus irmãos.